Se os sonhos ocasionaram a febre ou se a febre ocasionou os sonhos, Walter Gilman não sabia. Espreitava por detrás de tudo o envolvente, exasperante horror da velha cidade e do mofado e ímpio sótão onde ele escrevia, estudava e se debatia com cifras e fórmulas quando não estava largado na esquálida cama de feno. A acuidade de seus ouvidos estava adquirindo um grau intolerável e sobrenatural, e havia muito ele fizera parar o relógio barato da cornija da lareira, cujo tic-taquear ia se assemelhando a um estrondo de artilharia. À noite, o discreto alvoroço da cidade às escuras lá fora, a sinistra correria dos ratos nos tabiques carcomidos e o estralejar de vigas ocultas na casa secular bastavam para lhe dar uma sensação de estridente pandemônio. A escuridão sempre foi prenhe de ruídos inexplicáveis. Mas ele, porém, às vezes se arrepiava de medo, temendo que os ruídos que escutava pudessem enfraquecer, deixando-o ouvir outros ruídos mais fracos que ele suspeitava estarem à espreita por trás dos primeiros. Ele estava na imutável cidade de Arkham, das lendas assombrosas, com a sua profusão de telhados de águas furtadas debruçados sobre sótãos, onde as bruxas se escondiam dos servidores do rei no sinistro passado da província. Nenhum outro local daquela cidade era mais prenhe de recordações macabras do que o sótão do telhado que o abrigava, pois fora esta casa e este quarto que haviam abrigado a velha Kezia Mason, cuja fuga da cidade de Salem ninguém soubera explicar. Isso havia sucedido em 1692. O carcereiro enlouquecera e balbuciava a respeito de uma pequena coisa peluda de colmilhos brancos que saíra correndo da cela de Kezia, e nem mesmo Cotton Mather soube explicar as curvas e ângulos rabiscados nas paredes de pedra cinzenta com algum líquido pegajoso vermelho. Talvez Gilman não devesse ter estudado tanto. O cálculo não euclidiano e a física quântica bastam para esgotar qualquer cérebro. E quando alguém os mistura com folclore e tenta identificar um fundo estranho de realidade multidimensional por trás das sugestões demoníacas nas narrativas góticas e das desvairadas histórias sussurradas ao pé do fogo, dificilmente poderia evitar alguma tensão mental. Gilman viera de Haverhill, mas só depois de ter entrado na Universidade de Arkham foi que ele começou a relacionar suas pesquisas matemáticas com as lendas fantásticas de magia ancestral. Alguma coisa na atmosfera da venerável cidade agia obscuramente em sua imaginação. Os professores da Miskatonic insistiram para que ele moderasse e deliberadamente reduziram seu curso em vários pontos. Mas ainda impediram-no de consultar duvidosos livros antigos sobre segredos ocultos que eram guardados debaixo da chave do subsolo da biblioteca da universidade. Todas essas precauções chegaram tarde, porém, de forma que Gilman obtivera algumas pistas terríveis do terrível Necronomicon de Abdul al-Hazred, do fragmentário livro de Eibon e do proibido Unas Prechlemtoten, de von Just, para relacionar com suas formas abstratas sobre as propriedades do espaço e as associações entre dimensões conhecidas e desconhecidas. Ele sabia que seu quarto ficava na velha casa assombrada. Este havia sido, aliás, o motivo pelo qual o escolhera. Havia muitas coisas nos registros do condado de Essex sobre o julgamento de Kezia Mason, e o que ela havia admitido sob pressão para o tribunal de Oyer e Terminer havia fascinado Gilman de uma maneira irracional. Ele havia contado ao juiz Hathorne sobre linhas e curvas que poderiam ser levadas a apontar direções, passando através das paredes do espaço para outros espaços ulteriores, e sugerira que essas linhas e curvas eram frequentemente usadas em certas reuniões realizadas à meia-noite, no escuro vale de Pedra Branca, além de Middle Hill, e na ilha desabitada do rio. Ele havia contado também sobre o Homem Negro, sobre seu juramento e sobre seu novo nome secreto, Nahab. Depois, ele havia desenhado aqueles esquemas nas paredes da cela e desaparecera. Gilman acreditava coisas estranhas sobre Kezia, e havia sentido uma curiosa emoção ao saber que sua habitação ainda estava de pé 235 anos depois. Quando ouviu os silenciosos murmúrios de Arkham sobre a persistente presença de Kezia na casa velha e nas ruas estreitas, sobre as marcas irregulares de dentes humanos deixados em certas pessoas adormecidas naquela e em outras casas, sobre choros de crianças ouvidos às vésperas do 10 de maio e do Dia de Todos os Santos, sobre o cheiro frequentemente notado no sótão da velha casa logo depois dessas temíveis datas, e sobre a coisinha peluda de presas agudas que assombrava a mofada construção e a cidade, aninhando-se curiosamente nas pessoas nas horas lúgubres antes do amanhecer, resolveu morar naquele local a qualquer custo. Arranjar um quarto foi fácil,
pois a casa era impopular, difícil de alugar, e havia muito se prestava para alojamentos baratos. Gilma não saberia dizer o que esperava encontrar ali, mas sabia que desejava estar no edifício onde alguma circunstância havia dado, mais ou menos repentinamente, a uma mulher medíocre do século XVII uma percepção de profundidades matemáticas superior, talvez às mais modernas pesquisas de Planck, Heisenberg, Einstein e de Sitter. Gilma estudou as paredes de madeira e alvenaria atrás dos indícios de desenhos crípticos em cada ponto acessível onde o papel houvesse descascado, e uma semana depois conseguiu ficar com o quarto oriental do sótão, onde Késia teria praticado seus feitiços. Ele já estava vago desde o início, pois ninguém queria permanecer ali por muito tempo, mas o senhorio polonês evitava alugá-lo. Entretanto, nada aconteceu com Gilma até a época da febre. Nenhuma Késia fantasmagórica esvoaçou pelos quartos e corredores sombrios. Nenhuma coisinha peluda se esgueirou em seu tenebroso ninho para roçá-lo com seu focinho. E nenhum registro dos feitiços da bruxa premiou sua busca infatigável. Às vezes ele dava caminhadas pelo sombrio emaranhado de vielas sem calçamento, cheirando a mofo, onde antigas casas castanhas de idade infindável se inclinavam, curvavam e espreitavam zombeteiramente por estreitas janelas envidraçadas. Ele sabia que ali havia acontecido coisas estranhas um dia, e havia uma leve sugestão por trás da superfície de que todo aquele passado monstruoso não poderia, pelo menos nas vielas mais escuras, mais estreitas e tortuosas, ter desaparecido completamente. Ele também remou por 2 vezes até a mal afamada ilha do meio do rio e fez um esboço de ângulos singulares descritos pelas fileiras de pedras cinzentas cobertas de musgo de origem tão obscura e imemorial. O quarto de Gilma era de bom tamanho, mas tinha um formato singularmente irregular. A parede norte inclinava-se visivelmente para dentro, a extremidade inferior para a superior, enquanto o teto baixo inclinava-se suavemente para baixo na mesma direção. Afora um evidente buraco de rato aberto e os sinais de outros deles obstruídos, não havia nenhum acesso, nem qualquer aparência de uma via de acesso antiga para o espaço que devia existir entre a parede inclinada e a parede externa reta do lado norte da casa, embora uma visão do exterior mostrasse o ponto onde uma janela havia sido fechada com tábuas numa data muito remota. O desvão em cima do teto, que devia ter tido um piso inclinado, era igualmente inacessível. Quando Gilma subiu por uma escada de mão até o desvão coberto de teias de aranha que encimava o resto do sótão, encontrou vestígios de uma antiga entrada fortemente vedada com tábuas fixadas no lugar com resistentes cavilhas de madeira, comuns na carpintaria colonial. Nenhum esforço de persuasão, porém, conseguiu induzir o estalido senhorio a deixá-lo investigar nenhum desses 2 espaços fechados. Com o passar do tempo, sua absorção na parede e no teto irregulares do seu quarto cresceram, pois começara a identificar nos curiosos ângulos um significado matemático que parecia oferecer vagas pistas relacionadas com o seu propósito. A velha Késia, pensava ele, devia ter tido excelentes motivos para viver num quarto com ângulos peculiares, pois não havia sido mediante certos ângulos que ela alegava ter saído dos limites do mundo espacial que conhecemos. Seu interesse gradualmente se afastou dos espaços vazios insondáveis atrás das superfícies inclinadas, pois agora tinha a impressão de que a finalidade daquelas superfícies estava relacionada ao lado em que ele estava. O surto de febre cerebral e os sonhos principiaram no começo de fevereiro. Durante algum tempo, aparentemente, os curiosos ângulos do quarto de Gilma exerciam um efeito estranho, quase hipnótico sobre ele. E à medida que o gélido inverno avançava, ele se via examinando com intensidade crescente o canto onde o teto inclinado para baixo encontrava a parede inclinada para dentro. Nesse período, a incapacidade de se concentrar em seus estudos formais o preocupou muito e ele ficou extremamente apreensivo com a aproximação dos exames do meio de ano. Mas o aguçado sentido de audição não era menos preocupante. A vida havia se tornado uma insistente, quase insuportável cacofonia, e persistia a constante, terrífica impressão de outros sons, vindos de regiões além da vida, talvez, vibrando nas bordas mesmo da audibilidade. No que toca aos ruídos concretos, os ratos nas velhas paredes divisórias eram responsáveis pelos piores. Seu arranhar às vezes parecia não só furtivo, mas deliberado. Quando chegava do outro lado da parede norte inclinada, vinha misturado com uma espécie de estrépito seco, e quando provinha do desvão secularmente fechado por cima do teto inclinado, Gilma sempre despertava como que à espera de algum horror que apenas ganhava tempo antes de descer para engolfá-lo completamente.
Os sonhos iam muito além do terreno da sanidade, e Gilman sentia que eles deviam ser o resultado conjunto de seus estudos de matemática e de folclore. Ele andava pensando demais também nas vagas regiões que suas fórmulas lhes diziam existir, além das 3 dimensões que conhecemos, e sobre a possibilidade de a velha Kezia Mason, guiada por alguma influência à prova de qualquer conjectura, ter efetivamente descoberto o portal para aquelas regiões. Os amarelados registros do condado contendo seu depoimento e o de seus acusadores eram diabolicamente sugestivos de coisas além da experiência humana, e as descrições do fugidio objeto peludo que lhe servia de criado eram dolorosamente realistas, apesar de seus detalhes inacreditáveis. Aquele objeto, não maior do que um rato de bom tamanho, singularmente chamado pela população de Brown Jenkins, parecia ter sido o fruto de um caso admirável de ilusão coletiva, pois em 1692, não menos do que 11 pessoas atestaram havê-lo vislumbrado. Havia rumores recentes também com um grau de concordância desconcertante. As testemunhas afirmavam que ele tinha cabelos longos e a forma de um rato, mas que sua cara barbada com dentes agudos era diabolicamente humana, ao passo que suas patas pareciam minúsculas mãos humanas. Ele transmitia recados entre a velha Kezia e o diabo, e se nutria do sangue da bruxa, o qual sugava como um vampiro. Sua voz era uma espécie de repugnante riso escarninho e ele podia falar todos os idiomas. De todas as bizarras monstruosidades dos sonhos de Gilman, nada o enchia de maior pânico e náusea do que este ser híbrido ímpio e diminuto, cuja imagem se esgueirava em sua visão numa forma 1000 vezes mais hedionda do que qualquer coisa que sua mente desperta havia deduzido dos antigos registros e dos modernos rumores. Em grande parte, os sonhos de Gilman consistiam de mergulhos em abismos infinitos, em crepúsculos misteriosamente coloridos e sons muito desarmoniosos, abismos cujas propriedades materiais e gravitacionais e cuja relação com sua própria entidade ele não poderia sequer começar a explicar. Ele não andava nem subia, não voava nem nadava, não se arrastava nem serpenteava, experimentando sempre um modo de locomoção parcialmente voluntário e parcialmente involuntário. Ele não conseguia avaliar direito sua própria condição, pois a visão de seus braços, pernas e torso parecia estar sempre obstruída por uma estranha distorção de perspectiva. Mas sentia que sua organização física e suas faculdades mentais estavam de alguma forma maravilhosamente transformadas e projetadas de viés, não sem uma certa relação grotesca, porém, com suas proporções e propriedades normais. Os abismos não estavam absolutamente vazios, mas povoados por indescritíveis massas angulosas de uma substância exoticamente colorida, algumas delas parecendo orgânicas e outras inorgânicas. Alguns objetos orgânicos tendiam a despertar vagas lembranças no fundo de sua mente, embora ele não pudesse formar uma ideia consciente do que eles zombeteiramente lembravam ou sugeriam. Nos sonhos mais recentes, ele começara a distinguir categorias separadas em que os objetos orgânicos pareciam estar divididos, e que pareciam envolver em cada caso uma espécie radicalmente diferente de padrão de conduta e de motivação básica. Dessas categorias, uma lhe pareceu incluir objetos um pouco menos ilógicos e irrelevantes em seus movimentos do que os membros das outras categorias. Todos os objetos, orgânicos e inorgânicos, eram absolutamente indescritíveis ou mesmo incompreensíveis. Gilman às vezes comparava a matéria inorgânica a prismas, labirintos, grupos de cubos e planos e construções ciclópicas. E as coisas inorgânicas sugeriam-lhe agrupamentos de bolhas, polvos, centopeias, ídolos hindus animados e intrincados arabescos excitados numa espécie de animação ofídica. Tudo que ele via era indescritivelmente ameaçador e horrível, e sempre que uma das entidades orgânicas parecia por seus movimentos havê-lo notado, ele sentia um pavor hediondo, absoluto, que geralmente o fazia despertar sobressaltado. Sobre a maneira como as entidades orgânicas se moviam, ele não podia dizer mais do que a maneira como ele próprio se movia. Com o tempo, observou um novo mistério: a tendência de certas entidades parecerem subitamente estar fora do espaço vazio, ou desaparecerem completamente com igual presteza. A estridente e trovejante confusão de sons que permeava os abismos estava fora do alcance de qualquer análise no que diz respeito à altura, timbre ou ritmo, mas parecia estar sincronizada com as vagas mudanças visuais em todos os imprecisos objetos, tanto orgânicos como inorgânicos.
Gilman sentia um pavor constante de que ela pudesse alcançar um nível de intensidade insuportável durante uma de suas obscuras e inevitáveis flutuações. Mas não era nesses vórtices de total alienação que ele via Brown Jenkins. Aquele repugnante pequeno horror estava reservado para certos sonhos mais leves, mais definidos, que o assediavam pouco antes dele mergulhar nas profundezas maiores do sono. Ele estaria deitado no escuro, lutando para se manter desperto, quando uma tênue luminosidade bruxuleante pareceria tremeluzir por todo o quarto secular, revelando em meio a uma névoa violenta a convergência de ângulos planos que havia se apossado tão odiosamente de seu cérebro. O horror parecia emergir do buraco de rato do canto e sapatear em sua direção sobre um inclinado assoalho de tábuas largas, com expressão de maligna expectativa em sua minúscula cara humana barbada. Mas esse sonho felizmente se desfazia sempre antes do objeto chegar perto o suficiente para encostar nele. A coisa tinha caninos diabolicamente longos e agudos. Gilman tentava tapar o buraco todos os dias, mas a cada noite os moradores reais dos tabiques roíam a obstrução, fosse qual fosse. Certa vez, ele conseguiu que um senhorio pregasse uma chapa de estanho em cima do buraco, mas na noite seguinte os ratos escavaram um buraco novo, e ao fazê-lo, empurraram ou arrastaram para dentro do quarto um curioso fragmento de osso.